E aí então nós temos dois tipos de pacientes na prática clínica em nutrição esportiva. O paciente ativo, praticante de exercício físico, e o paciente inativo, sedentário. E gente, entre essas duas, aqui eu trouxe para vocês dois entendimentos muito simplórios, porque entre o paciente praticante de exercício ativo e o que é inativo, existe um número enorme de tipo de paciente, tá? Pois, qual tipo de exercício ele pratica? E a intensidade desse exercício? Eu posso pegar uma pessoa, por exemplo, um paciente que ele já treina musculação há mais de um ano, mas ele sempre treinou, ele afirmou para mim durante a consulta que ele treina tranquilo, leve, vai lá, conversa bastante, mas que agora ele está decidido a treinar de maneira mais intensa, né? E com isso ele pode sim ganhar um pouco de massa muscular ao mesmo tempo que ele perde gordura, porque ele saiu de uma transição. Um outro exemplo, o paciente ele treinava pilates. Então você pergunta para ele lá na anamnese se ele é praticante de exercício, ele fala, eu pratico pilates há 2 anos, mas agora eu estou começando na musculação. Então, apesar dessa pessoa ter uma massa muscular, ter um bom controle corporal por causa do pilates, de um bom desenvolvimento físico, quando ela migrou, ela vai proporcionar um estímulo muito maior. Então, o tipo e a intensidade vai fazer com que eu tenha uma gama de paciente muito diferente, tá? E, obviamente, que o inativo também, porque eu posso ter um inativo idoso, inativo feminino, masculino, adolescente que tem uma resposta maior, eu posso ter um adulto jovem, um adulto mas em fase avançada, então, ou seja, tem uma grande quantidade de tipos de paciente que possam ser inativos. E a hora que ele começa a atividade física, vai depender muito de que tipo de atividade física ele vai começar. Então, muitas vezes, se você atende, por exemplo, um idoso e melhora a ingestão proteica dele, todas as demais estratégias em relação à hipertrofia, muitas vezes o idoso, se ele sair para fazer uma caminhada, ele vai ganhar massa muscular em membro inferior, porque uma caminhada, apesar de ser leve, para essa pessoa pode ser forte, né? Muitas vezes não afirme que para ganhar músculo é só musculação, porque se a pessoa ela é sedentária e ela começa a prática de treino funcional, de um pilates, que são atividades que têm uma boa estímulo muscular, mas não tanto quanto a musculação. Mas vai ganhar, por quê? Porque é sedentário, tá ok? Então, dentro desses dois tipos de paciente, tem muita conduta que eu preciso olhar aí para ir conhecendo o paciente. E é importante o profissional se comunicar com o paciente e entender desses tipos de estímulo, quando que eu consigo ganhar músculo, quando que eu consigo perder, porque a maioria das pessoas que vai chegar no seu consultório ou na academia para querer a sua orientação, ele vai afirmar que ele quer ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Você vai ter que comunicar tudo isso que você está aprendendo aqui, tudo isso que eu estou discutindo com você, você vai ter que passar para o teu paciente, tá ok? E a hipertrofia muscular, então, vamos falar um pouquinho do valor energético do cardápio, ou seja, como deve ser a alimentação dessas pessoas que querem proporcionar hipertrofia, ganhar massa muscular. Quantas calorias eu devo adicionar para obter hipertrofia sem ganhar gordura? Veja só que pergunta interessante. É aqui que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Quando vocês estão na frente do teu cliente, paciente, você se questione. Você vai dar uma orientação, se questione. Para ganhar massa muscular, você precisa ter uma ingestão energética maior do que a quantidade de energia que você gasta. Não falei bobeira até aqui, todo mundo sabe disso. Porém, e agora? O que eu vou fazer? Quantas calorias o nutricionista deve adicionar ao cardápio do paciente? Lembrando que só o nutricionista tem o direito legal de prescrever alimentação para obter um ganho de massa muscular sem ganhar gordura. Por quê? Por um lado, para ganhar músculo eu tenho que consumir um pouco mais de energia do que aquilo que eu gasto. Mas consumir mais do que a quantidade que eu gasto leva a correr o risco de ganhar massa muscular junto. E ninguém quer ganhar massa muscular junto, não é verdade? Então essa é uma pergunta bastante interessante que você, profissional da nutrição, deve fazer antes de prescrever a sua dieta, tá ok? A literatura mostra pra gente
que um superávit de 200 a 300 calorias a mais para quem não é atleta e de 500 calorias para atletas. É a quantidade que você conseguiria ganhar massa muscular correndo o mínimo de risco ou não tendo risco, tá? Esses estudos mostram, de ganhar gordura corporal. Qualquer aumento maior que isso já levaria ao ganho de gordura corporal, de acordo com esses estudos aqui, tá ok? Mas aí eu afirmo para vocês que muitas vezes na minha prática clínica, no meu consultório como nutricionista do esporte, às vezes eu chego a prescrever 1.500 calorias a mais para o indivíduo, tá? Por quê? Porque cada indivíduo tem uma resposta diferente, cada indivíduo tem particularidades e estímulos diferentes, como o treino, muitas vezes como o uso de esteroide anabólico, que eu já disse. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Mas independente disso, o nutricionista ele sempre vai ter que testar, ele vai passar da prática do teste para conhecer mais o seu paciente. Então eu trouxe 3 exemplos aqui para vocês entenderem a questão. No primeiro exemplo aqui, independente do peso, da altura, do valor energético total, da necessidade energética desse paciente, independente disso, vamos esquecer isso para a gente tornar a nossa discussão mais objetiva. No primeiro exemplo, foi adicionado 500 calorias no cardápio do paciente. 90 dias depois, ele retorna ao consultório e, realizando uma nova avaliação antropométrica, foi verificado que ele teve um ganho de massa muscular de 1,5 kg e de massa gorda 0. Ou seja, nesse primeiro exemplo, ele ganhou 1,5 kg de músculo e 0 de gordura corporal durante 90 dias de um cardápio com acréscimo de 500 calorias. Foi legal? Foi legal. Eu aumentei 500 calorias, o que a literatura está falando aqui para atleta, então eu fui no máximo, ele ganhou massa muscular e colocou 0 caloria. Esse exemplo está vindo bem de encontro a esse estudo. Mas aí, o que o nutricionista vai fazer então? Qual vai ser a orientação? Vamos explorar um pouquinho mais, porque vai que existe uma possibilidade dele ganhar mais músculo. E aí, na segunda consulta, eu adicionei mais 200 calorias, totalizando 700 calorias, além daquilo que ele precisa, do metabolismo, do valor energético total, do metabolismo basal dele. 90 dias depois, ele retorna na terceira consulta comigo, e aí foi verificado, eu verifiquei então que ele ganhou 2,5 kg de massa muscular, mas agora ganhando 0,3 kg de gordura, ou seja, 300 gramas de gordura. 0,3 é igual a 300 gramas de gordura. Foi bom esse resultado aqui? Eu pergunto para você. Sim, claro que foi bom. Adicionei 700 calorias, na primeira eu adicionei 500, ganhou 1,5 kg de músculo. Na segunda tentativa eu adicionei 700, ganhou 2,5 kg. Veja que eu adicionei apenas 200 calorias a mais e o ganho de massa muscular dele foi quase o dobro. Tá? Mas ele ganhou um pouquinho de massa gorda também. Não tem problema, esse 0,3 aqui a gente sabe que pode ser um erro de antropometria, uma dobra cutânea que pegou um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, ou uma bioimpedância que a pessoa pegou, o horário do dia que ela fez a bioimpedância foi diferente. Se for mulher, dentro ou fora, de acordo com o período de ciclo menstrual dela, se ele estava mais inflamado ou menos inflamado, mais retido ou menos retido, tudo isso pode alterar uma bioimpedância ou uma dobra cutânea, então isso aqui é quase insignificativo, tá ok? Então esse foi o nosso segundo exemplo. Vamos para o terceiro exemplo agora. Veja que eu estou na tentativa e erro. Não é verdade? Eu estou aqui testando, eu testei 500 calorias, ele ganhou músculo, não ganhou nada de gordura, legal, eu aumentei, melhorou mais ainda o ganho, a gordura foi insignificativa e eu estou testando, porque eu vou continuar explorando esse meu paciente, para ver o máximo de hipertrofia que eu consigo extrair da genética dele. E dessa vez eu adicionei 1.000 calorias, ele ganhou 2,7 kg, mas ganhou 1,2 kg também de massa gorda. Então veja, pessoal, essa terceira não foi tão vantajoso, porque eu adicionei mais calorias,
O ganho não foi significativamente maior, ó, foi um ganho de 2.500 para 2.700, então não foi significativo maior o ganho de músculo, mas o ganho de gordura agora já ficou mais acentuado, ele ganhou 1,2 kg. Pessoal, isso pode acontecer, tá? Isso acontece muito comumente. Eu estou ali testando, né? Claro que a longo prazo, essa é a grande importância do paciente ficar a longo prazo tendo retornos e outras consultas com o nutricionista, e nada de achar que na primeira consulta vai resolver o problema do paciente. Nem o profissional pode pensar isso, nem o paciente pode pensar isso, porque não vai. Na primeira consulta nós não conhecemos ainda totalmente a individualidade de cada paciente, tá ok? Então veja que é um teste, veja que nessa terceira tentativa não foi vantajoso. Eu sei então, nesse exemplo hipotético, que essa segunda tentativa foi a mais vantajosa para esse meu paciente. E eu poderia dizer para ele que para o resto da vida dele, se ele for em outro profissional da área da alimentação e buscar por uma orientação, a prescrição de cardápio para ele ganhar massa muscular, ele pode chegar para esse segundo aí, profissional e já expor, ó, um cardápio para mim de 700 calorias adicionais é o que me proporciona o maior ganho de músculo e o menor acúmulo de gordura, o menor ganho de gordura. Porque foi encontrado aqui para ele o que é melhor para esse paciente. Obviamente que ele vai envelhecendo ao longo do tempo e vai mudando um pouquinho as necessidades metabólicas dele. Então isso poderia fazer que ele tivesse uma pequena alteração desses 700 calorias aqui. Mas isso ainda é insignificativo. A gente poderia considerar que 700 calorias sempre seria o melhor para esse paciente. Então veja que a gente está sempre atrás de tentativa e erro, tá ok? Aqui a pergunta, né, qual foi o melhor? O melhor foi a segunda, né, já discutimos isso. E obviamente que isso é importante compartilhar essas informações com o paciente. Eu acho que eu estou atrás aqui, né, eu não sei, aqui ó, vai poder ler melhor. Tá? Mas é isso, é compartilhar estas informações com o paciente é muito importante. Expor, então o profissional da nutrição deve expor para esse paciente as tentativas e erro dentro de cada cardápio e deixar bem claro. O primeiro cardápio que eu vou te prescrever é uma tentativa, é uma busca de responder a essa pergunta. Como ganhar massa muscular sem ganhar massa gorda. E você pode tanto tentar de cima para baixo, ou seja, começar com menos calorias. Eu não estou dizendo também que você vai começar com 200, com 500 calorias para todo mundo. Tem paciente que você possa julgar por qualquer motivo que seja ali após a sua avaliação nutricional, que seja 300, 200, tá? Você pode começar com 500 aumentando, ou você pode começar com mais também. Alguns pacientes, por alguns motivos, eu procuro mais. Eu inicio com 1.500, 1.000 calorias e veja, ele ganhou massa gorda. Eu vou lá e reduzo o valor energético até encontrar uma quantidade que ele vai ganhar músculo de maneira eficiente sem ter o risco de ganhar gordura, tá ok? Puramente um método de tentativa e erro. E a ingestão proteica? Nós falamos até agora da ingestão calórica. A ingestão proteica, pessoal, não difere muito do método de tentativa e erro. Tá? Porque qual a quantidade de proteína? Esse paciente vai ingerir 1,2 grama por quilograma de peso corporal, 1,5, 1,8. É o que a gente encontra na literatura para atleta. Ou no fisiculturismo, através de uso de esteroide anabólico, até 2,7 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. Apesar de eu saber que muitos atletas usam até 4 kg de peso corporal de proteína. Principalmente os atletas profissionais americanos. Enfim, qual é a quantidade de proteína e o percentual de proteína? Lembra que no slide anterior a gente alterou a quantidade de energia adicionais, né, de calorias adicionais do cardápio, mas eu poderia também, ao invés de tentar adicionar mais energia, eu poderia alterar, poderia pegar um cardápio com um valor energético, que meu paciente, ele ganhou bastante massa muscular, mas também ganhou um pouco de gordura. Ao invés de eu reduzir o valor energético, já que ele ganhou uma quantidade boa de massa muscular, eu vou tentar mudar o estímulo nutricional através de aumentando o percentual
de proteína e reduzindo o percentual de carboidrato, sabendo que proteína leva a maior hipertrofia, o carboidrato é o que leva ao maior risco de ganhar gordura, o excesso de ingestão de carboidrato. Então entenda que eu posso ir alterando também dentro dos componentes de macronutrientes. Os lipídios, a gordura, eu posso abaixar um pouquinho lipídios também para fazer com que a dieta dele fique menos calórica e com isso aumentar a proteína, já que eu reduzi o valor energético dos lipídios, ok? Então veja que na minha conduta nutricional, eu posso tomar uma grande quantidade de conduta nutricional. É sempre importante que você tenha aí